A FAP e eu estamos lançando um curso sobre o caos contemporâneo. É um curso inteiramente grátis, tá? Grave isso na memória. O caos contemporâneo é uma discussão sobre essa sensação de desorientação que se vive hoje, né? Muita informação, muitos dados, muitas demandas, você tem que dar conta de todas as notificações que aparecem na sua tela. Para isso a gente resolveu trabalhar o tema do caos contemporâneo em quatro grandes chaves de discussão. E para tal nós chamamos quatro grandes especialistas em cada uma delas. O primeiro tema é a oposição ou o vínculo entre responsabilidade e vitimismo. A gente sabe que ser vítima hoje é, muitas vezes, um modo de vida, um modo de reconhecimento, um modo de você poder cobrar um monte de coisa de todo mundo. E a responsabilidade está fora de moda. Ninguém é responsável por coisa nenhuma. Tá bom, isso é uma discussão que está na boca do povo já. Mas a nossa conversa com o psicanalista Jorge Forbes, ela irá muito além disso. O Forbes escreveu um livro sobre inconsciente responsabilidade, em que ele inclusive ganhou o prêmio Jabuti com esse livro, em que ele aprofunda a discussão do vitimismo e responsabilidade a partir de pressupostos do inconsciente, tal como discutem os psicanalistas Freud e Lacan. Jorge Forbes foi meu professor de psicanálise durante muitos anos e, sem dúvida, um dos melhores professores que eu tive na minha formação. Por isso que a gente decidiu convidá-lo. Uma outra chave, uma outra aula que a gente vai ter é para conversar sobre espiritualidade contemporânea, o mercado de espiritualidade. Está tudo junto. Pouco de Jesus, uma pitada de budismo, quem sabe alguma coisa de afro, não pode faltar energia, não pode faltar alguma coisa que tenha passado pela Califórnia, ETs, coisas assim. Para isso, nós chamamos o meu colega da PUC, Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que conhece tanto a tradição judaico-cristã, quanto conhece todo esse mercado de espiritualidade, inclusive voltado para as questões de autoajuda, motivacional, que são um mercado gigantesco, porque as pessoas ficam mesmo meio desesperadas com isso tudo. Portanto, me parece absolutamente aconselhável que a gente escutasse a voz de alguém que está dentro desse mercado e sabe muito bem como ele funciona. Uma outra chave, uma outra aula, vai ser falar sobre comportamento no marketing no século XXI. É claro, porque comportamento, hoje, sem dúvida nenhuma, é um objeto em si. A própria noção de um marketing existencial, que é o marketing que vende significados, portanto, modos de representar comportamentos desejáveis, faz parte da discussão do marketing no século XXI. E para isso nós convidamos o Walter Longo. Walter Longo é um dos profissionais de maior experiência na área de análise de comportamento, planejamento estratégico no Brasil, e foi alguém com quem eu, há muitos anos atrás, tive a oportunidade de trabalhar a convite dele para que a gente pudesse discutir cases específicos de clientes das agências em que ele trabalhava, tentando entrar na cabeça desses clientes e pensar um pouco neles para além daquilo que o marketing banal e comum o faz. Portanto, ele não podia fazer falta entre nós. E por último, a última chave, a última aula, nós vamos conversar com meu amigo pessoal e colega João Pereira Coutinho, da Universidade Católica de Lisboa, né? Colega da Folha de São Paulo, porque o João Pereira tem um humor, uma característica de analisar o comportamento contemporâneo e essas obsessões, né? De você falar todes, burres, menines, né? Ao mesmo tempo, esse gosto por ficar se discutindo fofocas de celebridades, ficar se perdendo em debates sobre banheiros, ou seja, toda uma gama daquilo que, inclusive, algumas pessoas chamam por aí de alphabet people, né? Ou mesmo também toda a agonia da democracia, a pressão das redes sociais, a polarização, como o debate fica cada vez mais pobre. Por isso que nós vamos ter uma aula sobre o ridículo
do mundo contemporâneo. Isso tudo, esse curso organizado pela FAP e eu, sobre o caos contemporâneo, é inteiramente grátis. Se você quiser mais informação, acesse o link.